Boa noite a todos os alunos da Unicesumar e àqueles que acompanham o meu canal pelo YouTube e nas redes sociais. Estamos aqui nesta oportunidade dando continuidade à primeira aula que tratou das penas privativas de liberdade. Então, portanto, iniciamos a segunda aula neste momento. Esta aula está disponível, portanto, no sistema Estúdio da Unicesumar e também ficará disponível para acesso ao público nas redes sociais e principalmente através desse canal no YouTube. Esta aula é referente ao dia 26 de 3 de 2020, da Unicesumar, e o meu nome é Jean Colbert Dias, sou professor de Direito Penal daquela instituição. Então, rememorando rapidamente, para que a gente possa relembrar os tópicos tratados na aula anterior, relembrando aqueles que já assistiram à aula número 1, sobre as penas privativas de liberdade, tratamos profundamente sobre o Código Penal de 40, falando da sua inspiração no Código Penal Rocco da década de 30, Código Penal este instituído na Itália, que tinha claramente um fundamento fascista. Aí tratamos na sequência as reformas humanistas que se iniciaram aqui no direito brasileiro no ano de 1977, mas deixamos muito claro que as alternativas às penas privativas de liberdade surgiram efetivamente com a reforma penal de 1984. Já na década de 90, noticiamos o que é chamado o movimento de lei e ordem através da promulgação da lei dos crimes hediondos, que discutiremos muito sobre ela e faremos exercícios ao final desta atividade. Trataremos também da lei do crime organizado, que também é um exemplo muito claro desse movimento da década de 90, conhecido como movimento de lei e ordem, e outras do gênero, que entendemos contrárias à moderna política criminal e contra os direitos fundamentais do cidadão. Inclusive, muitas dessas leis possuem dispositivos que se questiona até hoje a sua constitucionalidade. Dando sequência, e aí apresento aos senhores que faremos um acompanhamento remoto através de uma apresentação que farei também via PowerPoint, cuja apresentação também, se necessário, disponibilizarei aos senhores. Então, tratando ainda do tema da aula passada, falei da pena privativa de liberdade, que ela surge como um gênero, e a reclusão e detenção como espécie dessas penas. Apesar de serem diferentes conceitualmente, infelizmente, na prática, as penas de reclusão e detenção não possuem muitas diferenças no seu cumprimento, tendo em vista que discutimos na ocasião da aula passada essa dificuldade que o nosso sistema penitenciário hoje se encontra e principalmente na desestruturação e a desumanização do próprio sistema prisional nacional. Tratamos também dos regimes prisionais, regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Então, partindo desta pequena introdução, esse ato de rememorar o que tratamos na aula passada, começamos hoje a segunda aula sobre as penas privativas de liberdade, falando sobre o sistema progressivo de cumprimento de pena. O sistema progressivo de cumprimento de pena, ele tem um desenho muito claro, um estabelecimento, uma concretude no próprio sistema constitucional. A progressão de regime e a regressão são tratadas de forma meritória ou por demérito do condenado. Então, portanto, as penas no sistema brasileiro, elas podem ser cumpridas tanto na sua forma progressiva, como também em caso de demérito, de faltas do condenado, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, em conjunto com o artigo 112 da LEP, também pode ser cumprida de forma regressiva. Então, além do mérito, obviamente, não basta apenas o mérito do condenado, demonstrando que está se adaptando bem àquele regime prisional e demonstra a capacidade de aderir a um regime prisional mais brando, também para fins de progressão, se agrega um fator objetivo de tempo de cumprimento da pena. Trataremos especificamente lá dos crimes hediondos, mas a regra geral é que as penas sejam cumpridas em cada um destes regimes, pelo menos um critério temporal de 1/6 de cada pena. Neste caso, o condenado ele não poderá pular etapas do cumprimento da pena.
Por exemplo, alguém que é condenado a um regime, uma pena de cumprimento em regime fechado, jamais pode pular etapas e atingir diretamente o regime aberto, conforme disposição expressa da Lei de Execução Penal, a LEP, mas deixo evidente aqui que o inverso não é verdadeiro. Então, portanto, dependendo das condições pessoais, da falta e dependendo da atitude e conduta do condenado, nada impede, de acordo com o artigo 112 da LEP, que alguém que conseguiu a progressão de regime, que se mostre insuficiente aquele regime prisional fixado, nada impede que seja pulado etapas, por exemplo, alguém seja transferido do regime aberto diretamente para o regime fechado. Ainda no nosso sistema progressivo, né, que chamo assim, mas também há possibilidade de regressão do regime prisional, conforme já foi dito anteriormente. Para a passagem para o regime aberto, né, o condenado deve cumprir os requisitos do artigo 114 da LEP, que funda-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade. Então, na verdade, o condenado tem que demonstrar que está apto a conseguir um regime prisional mais brando, principalmente para que ele consiga, não a liberdade plena, mas consiga um regime muito menos rigoroso que o regime fechado e o regime semiaberto. Na ocasião dos crimes hediondos, né, como eu mencionei anteriormente, a progressão é diferenciada. A Lei 8.072 de 90, né, com as alterações que sofreu em 2007, através da Lei 11.464, alterou-se claramente o tempo de cumprimento das penas para aquelas pessoas que são condenadas por terem cometido crimes hediondos, como homicídio qualificado, tráfico de entorpecentes, né, e crimes afins. Então, para essas pessoas, né, que são condenadas pelos crimes ditos hediondos, o mínimo de cumprimento de pena para a ultrapassagem do regime mais rigoroso para o menos rigoroso é de um percentual de 2/5. Então, a pena é dividida em 5 partes e ele tem que cumprir pelo menos 2 partes da pena em cada um desses regimes até que ele consiga a progressão ou outro benefício para que se coloque em liberdade. Para aqueles já condenados e reincidentes na prática de crimes, né, e crimes hediondos, o percentual aumenta de 3/5. Então, a quantidade de pena para aqueles condenados em crimes hediondos ela é bem superior se comparada aos demais crimes ditos crimes comuns, que possuem um percentual de 1/6 e aqui podendo alcançar até 3/5 da pena para condenados reincidentes. A progressão de regime, né, eu fiz questão de mencionar uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 716, que reza: admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata do regime menos severo, nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O que vem a dizer, né, e o que significa essa determinação da súmula do Pretório Excelso? Ela diz o seguinte, que não há necessidade do trânsito em julgado, ou seja, que esta condenação seja definitiva, para que o juiz, né, determine já o regime adequado de cumprimento de pena. Ou seja, existem outros mecanismos que nós vamos, inclusive, analisá-los na sequência, como a chamada detração da pena, e também nada impede que um preso provisório já comece a trabalhar no sistema prisional e que, portanto, ele já tem uma quantidade de pena, de cumprimento de pena efetivo de prisão processual, aliada a outras formas de redução de pena, que o juiz, no momento da fixação da sentença, ou mesmo o tribunal, quando ele pode revisar ou manter uma condenação, readequar o regime menos severo, tendo em vista a quantidade de pena já cumprida naquele período. Portanto, né, não há necessidade, né, que se aguarde o trânsito em julgado desta decisão para que o condenado consiga a progressão de regime e que isso demandaria muito tempo, muita burocracia, inclusive alteraria a própria competência do juízo sentenciante, encaminhando esta competência para o juízo da execução penal. Então essa súmula é muito clara e é muito bom lembrar desse procedimento, né, que ele seja posteriormente discutido entre nós no chat que entraremos na sequência, e para aqueles que estão
nos acompanhando em rede social, que possam fazer suas perguntas e esse diálogo ocorra na sequência deste vídeo. Também, como mencionado, né, nós temos também um sistema de regressão de regime. Então, o condenado ele pode também, né, ter a sua pena, o seu regime de pena piorado por conta da sua não autodisciplina e ele não absorver esse senso de responsabilidade. Então, portanto, a reforma de 84, não só preocupada com o direito individual do condenado, também, obviamente, que não olvidou da defesa social. Então, permite-se no direito brasileiro a regressão do regime prisional quando o condenado demonstrar a sua incompatibilidade com o regime prisional fixado. E lembrando, né, como já tratamos alguns slides atrás, né, que a possibilidade de progressão, de se pular etapas, não é possível no direito brasileiro. Porém, regredir o regime nada impede que o juiz transfira alguém do regime aberto, desde que devidamente fundamentado, diretamente para o regime fechado. São situações obrigatórias, de acordo com o artigo 118 da Lei de Execução Penal, que a liberdade, a pena de privativa de liberdade, seja sujeita à sua forma regressiva, determinando uma transferência para o regime mais rigoroso. De pronto, né, o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, conforme previsão expressa na Lei de Execução Penal. 2. Sofrer por crime anterior condenação, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime prisional, de acordo com o artigo 111. Ou seja, alguém possui uma fração de pena, por exemplo, de 3 anos, e venha a ser condenada, posteriormente, a uma pena, por exemplo, de mais 7 anos. Somado esses 7 anos com os 3 que ainda faltam cumprir, ele terá que cumprir, de acordo com essa contagem, 10 anos total de pena. Conforme estabelece o próprio Código Penal, penas superiores a 8 anos, o regime adequado e obrigatório seria o regime fechado. Então, aquela pessoa que estava num regime aberto, somada à nova pena, pode sim ultrapassar e regredir um regime aberto diretamente para um regime fechado. Diz o parágrafo 1º que o condenado será transferido do regime aberto se, além dessas hipóteses referidas anteriormente, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, frise-se, podendo a multa cumulativamente imposta. Né? Então, se ele frustrar esse pagamento, pode sim haver a regressão de regime, mas desde que justificado. Então, o simples não pagamento não é motivo suficiente para que essa pessoa tenha a sua situação prisional prejudicada ou piorada. Ainda, tratando das faltas graves, conforme remissão expressa no artigo da LEP anterior, que faz questão de retornar, no artigo 118, a LEP traz especificamente no artigo 50 o que se consideram faltas graves, né, e recomendo aos senhores uma leitura atenta no artigo 59 da Lei de Execução Penal. Na hipótese do parágrafo 1º, conforme dito anteriormente, quando o condenado frustra o pagamento, né, mesmo podendo pagar a multa. Então, portanto, não tendo condições e justificadamente não efetuando o seu pagamento, não se permite claramente a regressão de regime, né, que seria um absurdo, e isso não tem previsão na legislação penal brasileira. Ou seja, a pessoa estaria sendo presa, né, por uma dívida que não tem condições de fazer frente. Requisitos. Passamos agora, né, aos requisitos para que o condenado progrida, para que ele melhore a sua condição processual. Então são requisitos divididos entre requisitos materiais e requisitos formais. Eu fiz questão de mencionar os requisitos formais, mas há uma alteração interessante na legislação brasileira e passaremos a discutir a partir desse momento. Então um requisito material é o tempo de 1/6 para os crimes comuns e o percentual de 2/5 ou 3/5 para os crimes hediondos. Somado a isso, nós temos que analisar o mérito do condenado. E hoje, e atualmente no sistema prisional, esse mérito do condenado ele é analisado de forma reversa. Desde que ele não cometa faltas dentro do sistema prisional, será direito dele a obtenção de um atestado de conduta carcerária positivo que lhe permitirá o acesso a um regime prisional menos rigoroso. Além disso, conforme já sobredito
anteriormente, e aí especificamente com relação aos crimes contra a administração pública, efetuar a reparação do dano conforme for possível. Tá? Então, se ele tiver condições, esse condenado, de cumprir essa reparação ao dano contra a administração pública e não o fizer, é um impeditivo para que ele progrida de regime prisional. Os requisitos formais, até pouco tempo existentes na legislação brasileira, falava-se do exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de Classificação. Não são mais exigidos pela lei. Porém, fiz questão de abrir aqui uma fala que o exame e este parecer foram mantidos claramente pelos artigos 7º e 8º da Lei de Execução Penal para fins de início do cumprimento da execução da pena. Não são exigidos, portanto, para fins de progressão de regime, mas para entrada no sistema, eles são, sim, obrigatórios. Principalmente, né, para que haja uma classificação, uma adequação e a recolocação ou colocação desses condenados com pessoas que têm afinidade e que não tenham cometido os delitos que mantêm uma distância muito grande, né, colocando presos que cometeram crimes simples com presos que cometeram, por exemplo, crimes hediondos, crimes gravíssimos, em que pese, né, que sempre ressalto, infelizmente, a completa dificuldade no nosso sistema prisional, e hoje presos são completamente misturados, casos grotescos pelo nosso país, penitenciária sem qualquer condição que essas penas sejam executadas corretamente e não há nenhum tipo de separação, infelizmente, destes condenados. Esta é a realidade infeliz do nosso país. Na sequência, impactando também nesta análise da progressão da pena, nós falamos do Instituto de Direito falado detração penal. Aqui é muito importante a detração e principalmente nos exercícios que nós faremos na sequência para tratar desse assunto e principalmente a polêmica de alguns temas referentes à detração penal que existem na doutrina e também na jurisprudência nacional. Então a detração, ela permite-se descontar na pena ou na medida de segurança o tempo de prisão provisória, seja no Brasil ou fora do Brasil, ou também o período de internação em instituição de tratamento ou de tratamento ambulatorial. E esse período, obviamente, é cumprido anterior à condenação. Então, esse período de prisão processual ou desse período de internação anterior à condenação, claramente é descontado da pena. Isso se chama detração penal. A Lei 12.736, agora recentemente de 2012, permite o cômputo desse prazo para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já na sentença condenatória. Então, como já tratamos anteriormente sobre isso, né, não cabe somente ao juízo da execução esta possibilidade de progressão e de adequação de um regime prisional mais brando. Portanto, o juiz, considerando esse tempo de cumprimento anterior, o próprio juiz sentenciante, o juiz que profere a sentença condenatória, já pode considerar a detração penal para fins, inclusive, de adequação de um regime de cumprimento de pena menos rigoroso. Há entendimentos, né, jurisprudenciais e doutrinários, que as penas as penas restritivas de direitos poderiam também ser detraídas da pena, como, por exemplo, limitação de final de semana, prestação de serviços à comunidade. É um entendimento próprio meu, existe claramente divergência desse posicionamento, não existe uma jurisprudência construída sólida sobre este tema, mas manifesto-me favorável a esta consideração e faço referência expressa a um grande penalista, César Roberto Bittencourt, que defende sim a detração penal e a consideração dessas restrições de direitos como período de pena cumprido, né, para que isso seja descontado este tempo dessa limitação de final de semana e prestação de serviço e outras restrições de direitos, como tempo cumprido, né, de prisão processual e, portanto, passível de consideração para desconto ou detração da pena em definitivo. Outro caminho importantíssimo para fins da progressão da pena, que cabe muito a esta questão de autogestão do condenado, né, esse dever que o condenado tem, né, de buscar a liberdade, ele tem através do seu trabalho, do estudo e de outros mecanismos, né, conseguir adiantar este cumprimento de pena. Então, começando pelo trabalho, previsto no artigo 28 da LEP,
que é, além de ser um dever social, é uma condição de própria dignidade humana do condenado. Ele não é só um direito, mas um dever do apenado e sempre, de acordo com o artigo 29, será remunerado. As pessoas confundem muito este tema referente à remuneração. Nós trataremos em aulas futuras também referente às questões previdenciárias, que não há relação nenhuma com a relação previdenciária daquele que estava trabalhando e eventualmente sofreu uma sanção penal, continue recebendo a sua família o auxílio reclusão. Aqui é um trabalho prestado pelo apenado dentro do sistema prisional e não há relação de emprego e não há relação empregatícia referente estabelecida na CLT. Aqui nós falamos de um trabalho que o preso pode utilizar para que ele se reestruture, que mantenha neste período de aprisionamento as necessidades mínimas suas, as suas necessidades prementes, inclusive atendendo a sua família, mas também preparando um futuro para a saída do cárcere. Então essa é a ideia do trabalho. O trabalho não só como uma pena, um período para descontar da sua pena, mostrando esse dever, essa autogestão dele, demonstrando que o condenado tem interesse de sair lá corrigido ou que ele seja reinserido à sociedade. Esse valor obtido com o trabalho, ele será destinado, de acordo com o artigo 29, parágrafo 1º e 2º da LEP, para a indenização dos danos causados pelo condenado, obviamente reconhecidos por sentença judicial, assistência à sua própria família, as pequenas despesas suas pessoais, ressarcimento ao Estado por conta das despesas processuais e também, que não é muito usual no Brasil, para pagamento inclusive das despesas com o seu próprio aprisionamento, as despesas suas quando está recolhido no sistema carcerário, e o restante, se houver, deve ser depositado em conta poupança para a formação do que se chama de um pecúlio que deverá ser entregue ao condenado quando sair da prisão. Na verdade, é uma forma de uma preparação para que ele tenha uma condição financeira para evitar a sua reinserção no mundo do crime e que ele seja reinserido na sociedade e evitando, obviamente, a sua reincidência criminal, que é um dos objetivos, a reintegração social do condenado após o cumprimento da sua pena. Com relação ao trabalho, aí nós falamos claramente de um outro instituto jurídico conhecido como remissão da pena, que significa no sentido de descontar, no sentido de pagar alguma coisa. E eu faço aqui uma menção específica. Existe a palavra remissão no direito civil e no processo civil. Esta remissão com 2 S's não se confunde com a remissão com C cedilha do direito penal. Remissão com 2 S significa perdão, o perdão de uma dívida. Aqui nós estamos falando da remissão da pena, um instituto que teve origem lá no direito penal militar da Guerra Civil Espanhola, na década de 30. E remir significa descontar, no sentido de pagar a sua pena através do trabalho dentro do sistema prisional. Então, parte desse tempo de pena cumprido e trabalhando será descontado. E nós trataremos na sequência desse tema, um tema muito importante e até certo ponto polêmico, que se fala na legislação de remissão da pena em cumprimento pelo trabalho em regime fechado e semiaberto. Mas houve uma alteração recente que nós trataremos com relação ao estudo. E é esta consideração e distinção entre estudo e trabalho que tem provocado uma certa polêmica na doutrina e até na jurisprudência. Então, portanto, a Lei 12.433 de 2011 passou a determinar a remissão também pelo estudo do condenado. Então, o desconto de pena não ocorre só pelo trabalho dentro do sistema, mas também pelo estudo. Então, ambos eles podem ser compatibilizados. Importante aí. Então, um condenado ele pode tanto trabalhar e, se compatíveis os horários, seja em horários diferentes, ele pode conseguir a remissão pelo trabalho e, somado ainda, a remissão pelo estudo. E é muito importante isso, que os percentuais são significativos, o que pode abreviar e muito, muito a sua permanência no regime prisional, principalmente alcançando um regime prisional mais benéfico. Falando da remissão da pena, referente ao trabalho e estudo, o artigo 126 da LEP diz o seguinte, que este prazo de trabalho ou de estudo desconta-se um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Na média,
geralmente é o mesmo cômputo muito próximo do controle de trabalho, que se desconta um dia de pena a cada 3 dias trabalhados, tendo em vista que geralmente os horários de frequência escolar são muito próximos de 4 horas. Então, portanto, são aproximadamente um dia de pena descontado a cada 3 dias de trabalho e a cada 3 dias de frequência escolar. Exceto, por exemplo, se há uma frequência escolar com um horário maior, o que pode beneficiar, inclusive, muito mais o condenado. Então, a disposição do 126 é muito clara nesse sentido. Há uma leve discrepância, tendo em vista que pode haver uma diferença de carga horária em determinados cursos que podem ser frequentados pelo condenado. E mais, esses cursos podem ser frequentados no regime fechado dentro da instituição, no regime semiaberto, inclusive com autorização destes 2 regimes, para que o condenado preste esses cursos, estude fora da instituição, desde que devidamente autorizado judicialmente, mas também esse estudo fora da unidade prisional, claramente no regime aberto. E aí que vem uma discussão na sequência e essa discrepância entre a frequência escolar no regime aberto e a frequência escolar no regime, a frequência escolar e o trabalho realizado no regime aberto. Então a remissão de pena, conforme previsão legal, ela diz que pelo estudo também pode ser estendidas para o regime aberto. Então, portanto, aquele condenado que está cumprindo a sua pena em regime aberto, estudando, ele consegue a remissão de pena de um dia a cada 12 horas de estudo. Só que a legislação não traz o trabalho como uma possibilidade de remissão, quando ele está solto. Então, o trabalho seria possível a remissão somente no regime semiaberto e no regime fechado. Existe discussão muito clara na doutrina e jurisprudência nesse sentido, mas há, infelizmente, conforme menção na sequência, de decisão do STJ, cuja decisão entendo equivocada, tratando de forma diferenciada. Mas já vamos tratar desse assunto na sequência. Com relação ainda ao estudo, a legislação prevê, além desses descontos de 12 horas de estudo para um dia de prisão, que além disso seja acrescido 1/3 desse percentual de desconto de pena quando o condenado concluir o curso fundamental, médio ou superior. Então que há um incentivo para que o condenado ele continue estudando e ele continue não só utilizando isso para fins de progressão de regime, mas para a própria formação pessoal, a estruturação sua como cidadão. Por isso que este acréscimo de 1/3. Além disso, prevê a lei 12.433 de 2011, que teve uma mudança muito interessante no tocante ao cometimento de faltas graves, aquelas lá do artigo 50 da LEP, que recomendei aos senhores a leitura, que poderá redundar em caso de falta grave, comprovada e devidamente apenada nesse sentido, com direito a ampla defesa e contraditório pelo condenado, 1/3 desse período de remissão ele pode ser perdido. Na lei anterior, o que se previa? Que poderia perder o tempo integral. Portanto, sendo uma lei mais benéfica, ela pode sim retroagir para os casos passados e restabelecer, por exemplo, para presos condenados que tiveram o desconto dessa pena no montante total, podendo ser reconsiderados esses 2/3 perdidos, não indevidamente, porque à época a lei permitia, mas sob a nova leitura da lei número 12.433, reconsiderada apenas a perda de 1/3 por conta do cometimento de falta grave. Temas polêmicos referente a isso, que recomendo aos senhores estudo e que nós vamos daí, na sequência, discutir aqui mesmo pelo canal do YouTube, e aí com os alunos da Unicesumar nós temos um canal próprio para esse debate. Primeira polêmica. Parte da doutrina sustenta que a remissão em razão do trabalho também pode ser concedida do trabalho efetivo independente do trabalho efetivo do preso. Ou seja, se ele está dentro do sistema prisional e ele pede formalmente que seja aberto um espaço para ele, para que ele trabalhe dentro do sistema prisional, e o Estado, o sistema penitenciário, não permite a ele esse direito de trabalhar, não só para a sua reinserção social, mas para o desconto da sua pena, através da remissão, ele tem
teria direito, de acordo com uma parte importante da doutrina brasileira, o direito de ser concedido esse período de trabalho, esta remissão de pena, independentemente de ter trabalhado. Por quê? Caberia ao Estado disponibilizar a ele esse direito ao exercício de uma atividade laborativa. Outra polêmica é trabalhar no referente ao desconto pela remissão do trabalho e do estudo, entende uma parte interessante da doutrina brasileira, a qual cito novamente o penalista César Bittencourt, que diz que, baseado na isonomia, abriria sim a possibilidade do condenado obter a remissão pelo trabalho também, quando cumpre pena em regime aberto. A lei fala o seguinte, que a pena pode ser remida pelo trabalho realizado no regime fechado e no regime semiaberto. Só que a própria legislação estabelece que a pena pode ser remida no regime aberto também pelo estudo. Então não vejo dificuldades e comungo da mesma opinião de César Bittencourt de que também deve haver a remissão da pena pelo trabalho realizado no regime aberto. Para estudo, recomendo que os senhores analisem o habeas corpus 189/914, oriundo do Rio Grande do Sul, que manifestou-se contrariamente a esta tese, a segunda polêmica referente à isonomia do trabalho e do estudo para fins de remissão da pena, quando cumprido em regime aberto. Temos um outro regime prisional, conhecido como regime disciplinar diferenciado, popularmente conhecido no meio jurídico como RDD. De acordo com parte da doutrina, e já começo aqui indicando a todos os senhores que me acompanham pelas redes sociais ou aqueles que são meus alunos na Unicesumar, eu recomendo a leitura do livro Direito Penal do Inimigo, do alemão Gunther Jacobs. Diz uma parte da doutrina, principalmente a doutrina brasileira, conhecida como doutrina garantista, a qual me filio, que o RDD ele passa a adotar o chamado direito penal do autor, que é esse direito penal do autor que trata muito bem Gunther Jacobs no direito penal do inimigo. Que, inclusive, esse direito penal de autor é muito criticado, e por muitos juristas, inclusive, dizem que é um sustentáculo ao próprio sistema que gerou na Alemanha o nazismo, que seria um direito penal do autor. Muito interessante esse livro para leitura, merece as críticas, mas merece uma leitura muito interessante. É um livro muito profundo e não se limita a essa única discussão. Recomendo claramente a leitura desse livro como conhecimento e principalmente para discussão e fundamentar essa análise também do regime disciplinar diferenciado. Diz a doutrina que o RDD basearia-se na censura pela personalidade do agente, ou seja, pelo seu caráter ou sua conduta social. Ou seja, em última análise, o que ele é, e não o que ele faz e não como faz, como diz César Bittencourt. Então a pessoa estaria possibilitada de cumprir a sua pena num regime prisional muito mais drástico, inclusive que prevê o seu isolamento, baseado em quem ela é e não pelo que ela fez. E aí a crítica da doutrina brasileira, ela diz que o RDD não se destina a fatos, porque é aquela pessoa que ela é julgada, apesar de ser considerado a sua vida pregressa, a sua personalidade, quando da aplicação da pena, a pessoa é julgada por fatos que confrontam a legislação penal. Ela comete um fato típico e ela, por isso, é julgada e condenada por conta da sua conduta. A sua pena, claramente, ela pode ser individualizada por questões pessoais, mas a sua condenação sempre será objeto principal um fato ilícito. Então, portanto, diz a doutrina garantista que não se destinaria o RDD aos fatos, mas a determinadas espécies de autores, que representam, entre aspas, alto risco social ou carcerário, ou então por quê? A grande crítica da doutrina. Pessoas que serão suspeitas de participar de organizações ou associações criminosas ou, de acordo com a última alteração na legislação nacional, comporem milícia privada. E aí eu faço uma referência expressa ao artigo 52 da Lei de Execução Penal, que recomendaremos, inclusive, na sequência
exercícios para serem realizados e leituras específicas com relação ao tema e, principalmente, a discussão da constitucionalidade de determinadas medidas do conhecido regime disciplinar diferenciado. Exercícios para finalizar esta aula. Eu faço recomendação àqueles que assistiram essa aula pelas redes sociais e que são meus alunos de Direito Penal na Unicesumar. Passaremos a discutir 3 temas específicos, agora nos nossos canais específicos, e para os senhores que não são da Unicesumar, abrimos essas discussões aqui pelas redes sociais, com perguntas que responderei a todos com o maior prazer. Então, portanto, o primeiro ponto de análise é o HC 189.914 do Rio Grande do Sul, que trata da remissão da pena pelo trabalho, que não permite que se faça a remissão da pena daquele condenado cumprindo em regime aberto pelo trabalho, entendendo que somente pelo estudo seria possível esta remissão. O segundo tema de discussão, o regime inicial de cumprimento da pena nos crimes hediondos. A lei de crimes hediondos diz que nos crimes desta natureza as penas devem ser cumpridas inicialmente e obrigatoriamente pelo regime fechado. Só que há plena discussão no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, que nos remete à análise do recurso extraordinário em agravo, número 1.052.700, do Mato Grosso do Sul, que discutiu-se em matéria de repercussão geral, cujo material posso disponibilizar aos senhores, tanto na rede social quanto aos meus alunos da Unicesumar, para que possamos discutir. E ainda, também podemos iniciar uma discussão a partir deste momento do artigo 52 da Lei de Execução Penal, que trata do regime disciplinar diferenciado, que também recomendo também a leitura do livro Direito Penal do Inimigo, de Gunther Jacobs, e também um tema específico do livro Tratado de Direito Constitucional, do professor e advogado César Roberto Bittencourt. Meus amigos, espero que tenha atendido às expectativas dos senhores. Agora passamos à discussão fora deste âmbito, e já dizendo que na próxima aula trataremos do tema sequencial e faremos uma apresentação muito parecida com essa, com uma apresentação oral, com a disposição da matéria aqui numa apresentação conjunta no vídeo, e essa discussão em redes sociais e também essa discussão pelo sistema próprio da Unicesumar. Um grande abraço a todos e espero que a minha aula tenha sido proveitosa e também seja útil ao estudo dos senhores, e que eles os senhores alcancem os objetivos que traçaram profissionalmente, principalmente no estudo de direito. Continuamos por aqui, devido ainda à pandemia do coronavírus, mas espero o mais breve possível possamos estar juntos, e irmanados no estudo do direito. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.